Juventude Espírita. Richard Simonetti, em Juventude e Espiritismo, nos informa que nos idos de 1945, com maior intensidade, floresceram no seio do Espiritismo as mocidades autônomas, na verdade. Essa atitude à época era plenamente justificada. Com a doutrina recém-chegada ao Brasil, tinha-se apenas boa vontade e mais nada. Esse modelo, porém, foi totalmente desastroso, na verdade. Era como um centro dentro do outro, sem nenhum entrosamento entre as partes. Em virtude do fracasso desse modelo, houve a dissolução das mocidades. E os jovens, a partir dali, junto aos adultos, passaram a se conduzir seu aprendizado mercê das dificuldades. O que redundou em novo fracasso, pois a falta de preparo dos adultos em geral fizeram com que o jovem perdesse a motivação, ocorrendo significativa evasão das mocidades espíritas local. Se a experiência com a juventude resultaram negativas, na verdade, mais grave é a ausência da juventude, pois é o jovem o futuro do espiritismo na realidade. O jovem de hoje será o dirigente que amanhã vamos ter, e que precisa ser hoje capacitado para amanhã bem desempenhar esse métier. E essa preparação supõe algum preparo daqueles que hoje ensinam, assim como estímulo, apoio e correção, além de disciplina e disciplina. Temos que aproveitar o potencial do jovem em termos de criatividade, sua capacidade argumentativa, que poderá ser altamente construtiva nos grupos de estudo, na verdade, a ousadia dos jovens, o seu conhecimento do cotidiano, sua disposição para inovar, pode ser o combustível que hoje tanto precisamos. Todas estas atribuições demonstram a tendência do jovem a se autodirigirem, na verdade, desvinculando-se do convívio adulto natural, o que é prejudicial para ambas as partes. Por isso, a maioria dos jovens, com o tempo, abandonam a casa espírita, desmotivados por serem subestimados nas tarefas doutrinárias propriamente ditas, e por não terem sido incentivados a uma reforma íntima e não verem suas dúvidas resolvidas. Tudo é válido como fuga das pressões do dia a dia, na verdade, que os que fazem sufocar em intensa ansiedade. Aliás, que Emmanuel nos faz um alerta decisivo de que a sociedade, na verdade, é o nosso lar coletivo. No divino mecanismo que não admite tropeços, afinal, o jovem é a ferramenta básica para a atualização do nosso planeta natal. Os jovens chegam à casa espírita geralmente movidos pela curiosidade, por amor a alguém, por coleguismo ou o que for, raramente em busca de religiosidade, trazendo seus corpos estilizados como produto da atual sociedade. Essa sua carência os fará enfrentar, na casa espírita, outro tipo de tormento, como a desconfiança de alguns conservadores, que passa a confrontá-lo com os rigores
não da doutrina, mas de humanos regulamentos. Alegando pseudo-responsabilidade, combatem o modismo segundo os seus pontos de vista, com os pruridos da instantaneidade, que normalmente afasta o jovem da casa espírita. Diante desse cenário, pergunta-se o que fazer. Se não iniciá-los imediatamente na lei do amor, que espécie de homem nós vamos ter? Temos que incentivá-los a consultar a consciência antes de cada ato praticar, para ver se sua ação não fere a lei de Deus, nem o ato que está prestes a praticar. Pois à medida que este jovem conseguirem sublimar, na verdade, toda a força que trazem em si, em termos de energia e criatividade, eles mudarão o mundo a partir das suas comunidades. O momento atual exige um jovem bem informado, afinal, com senso crítico desenvolvido e atento a todas as leis naturais. Se conseguirmos agregar aos jovens sentimentos de paz e paciência dentro do centro espírita, incentivando-os à não violência, estarão preparados a transitar em paz entre todas as tendências. Ter nas mudanças a tendências, ao contrário do que muitos pensam, deve ser incentivado, na verdade, assim como a sua ativa participação no lar, na escola, no centro espírita e na sua comunidade. A convivência com as tarefas da casa espírita certamente contribuirá para que vença a timidez e, de fazer o certo, ele deixe de se envergonhar. O que só será possível com a salutar combinação da sua força e ousadia, da sua disposição e energia, com a experiência dos mais antigos na missão. Pois a juventude representa o mais importante momento para a evolução de um espírito reencarnante em seu processo de aprimoramento. É nesse exato período que o jovem trilhará, então, caminhos que o convidam ao autoconhecimento, as escolhas que o farão evoluir ou estacionar em relação à sua última reencarnação. É nesse momento que a mensagem de Jesus é o porto de segurança máximo, então, para que o jovem possa descobrir-se um tarefeiro do bem, colaborando ativamente com o projeto de regeneração. A participação do jovem, portanto, nas diversas tarefas que a casa espírita estima, facilita o aprendizado prático e aprofundado da sã doutrina. A convivência nos diversos setores de atendimento permitirá a união pela interação total de cabeça, corações, mãos em prol ao próximo do bem-estar social. Que benefícios uma juventude integrada pode trazer ao espiritismo cristão? Em primeiro lugar, progresso no aprendizado, pelo debate aprofundado, incentivando os demais irmãos. A integração dos vários segmentos etários, pela troca de experiência em profusão, novas ideias, melhoramento do aprendizado, além de atividade coletiva que geram união. Ajudar na orientação do modelo atual, nos mais diversos campos de atuação do movimento espírita em geral. Reciclar habilidades e conhecimentos dos atuais trabalhadores em cada atividade, recebendo em troca a experiência para melhor direcionar a sua vitalidade. Investimento a médio e longo prazo na área da qualificação
das tarefas e do atendimento do espiritismo cristão. Daí a ser a juventude o maior patrimônio do Centro Espírita Integrado em relação ao seu futuro e dos espíritos a ele confiados. Por isso cabe ao centro capacitar esses jovens aprendizes a terem em si a propensão de trabalhar em prol ao bem, fruto de sua alta intelectualização, porém com o lado moral ainda em extrema deformação. A contribuição da Casa Espírita é despertar nos jovens em questão a necessidade do trabalho voluntário, exercitando o amor em diversas situações, fazê-los participar de um processo permanente da prática do bem e do amor ao próximo, sendo nesse processo recorrente a experiência dos mais antigos para a aplicação de energia consciente. Levá-los a vivenciar momentos de luminosa responsabilidade, de compromissos com o bem-estar do próximo e de si mesmo, na verdade. Criar neles desde cedo o hábito de estudar, contribuindo com o autoconhecimento para o seu livre-arbítrio ampliar, oportunizar-lhe sólidas amizades para suas bases se solidificar. Na sociedade atual, somos uma sociedade em transição, com todos os seus valores na berlinda, que apesar da intensa convulsão social, ninguém tem nenhuma solução ainda. Com os conceitos da globalização invadindo todos os grupos, prevalecendo o domínio do capital, sem pátria, sem bandeira e sem escrúpulos. No campo comportamental, a sociedade caminha com tristeza, como um vulto cambaleante, cheia de incertezas. No campo da sexualidade, há muito já perdemos o rumo, na verdade, transitando do falso puritanismo às taras e às libertinagens. Neste confuso cenário, a juventude desorientada confunde o senso de responsabilidade de modernidade com rasteira moda padronizada, arrastadas pela mídia e pelo marketing para as raias da aberração, passando a consumir marcas em prejuízos às suas verdadeiras necessidades. Então, e assim sendo, lentamente os jovens se transformam afinal num produto estilizado da sociedade atual. E quando perdem totalmente a ressonância de seus caprichos no lar maternal, os jovens procuram as gangues, último reduto para a sua baixa interação social. Assumem a mediocridade uniformizada, que cobra caro por suposta proteção, exigindo total fidelidade, além de total submissão, sufocando o senso crítico, o caráter e a compreensão. Em 1868 anunciava Kardec, colocando a Gênese em circulação, a chegada de novos tempos para a Terra através de uma nova geração, que traria um tempo de progresso para toda a humanidade, no campo das ciências, do bem-estar e das artes. Afirmou, porém, Kardec, que a maior responsabilidade seria da geração encarnada que estes seres receberiam, no sentido de lhes despertar, no seio dessa geração especial, caridade, humildade, solidariedade, que as leve a fundar, na verdade, o tão esperado bem-estar social. E foi mais além Kardec, ao afirmar também que a partir daquela data na Terra reencarnariam espíritos propensos ao bem. Desde então muitos vieram e voltaram ao mundo espiritual, em que pese o sucesso alcançado nas ciências e nas artes em geral, tem faltado a contrapartida dos encarnados para que se implantem o bem-estar social. Chico Xavier, no livro Dos Hippies
aos problemas do mundo ao encontrar um grupo de hippies atores. Afirmou com toda a convicção: aí estão os nossos continuadores. Para que possa haver salutar continuidade, é necessário que uma geração faça novas conquistas e moralidades, para poder então sobrepor a estiagem, passando o bastão à próxima geração com expressiva vantagem. Assim foi a lei do progresso desde os ciclos de Caim e Moisés, que recebeu a humanidade sem que a lei tipificasse o pecado na verdade e lhe deu outro viés. Moisés implantou regras básicas, disciplinares de relacionamento, além de verdadeira lei e da justiça divina, tendo dado a ele provimento, passando à próxima geração todos estes conhecimentos. Moisés serviu a preparação, segundo a lei do progresso, para a implementação da lei do amor e do perdão, implementada por Jesus com sucesso na segunda revelação. A partir do século XIX, para acelerar de vez a transformação, surge a doutrina espírita ou a terceira revelação, para avançar a lei moral, não mais de séculos em séculos afinal, e sim a cada geração. Porém, quantos jovens nesse momento sofrem todos os tipos de depressão, para desviar-se dos compromissos assumidos para esta reencarnação. E nós espíritas, estamos fazendo a nossa parte? Estamos cumprindo a nossa missão? Bem nos alertou Kardec naquela oportunidade: estes jovens nascerão propensos ao bem, porém longe da perfeição moral na verdade. E para encerrar esse olhar sobre a juventude espírita, quero trazer uma mensagem de Emmanuel que diz: a juventude espírita no geral poderia ser comparada à esperançosa saída de um barco para uma longa jornada, navegando a um porto distante, em uma viagem considerada a viagem mais importante para a preparação da marujada, onde a infância seria a longa preparação, a velhice, a chegada dessa nossa embarcação ao longínquo porto seguro da nossa espiritual perfeição. Sem dúvida que em todas as fases desta longa preparação foi considerada indispensável a constante intervenção dos marinheiros mais experientes, conhecedores das tempestades, das falsas calmarias e das correntes, para o total êxito da missão. Muito obrigado pela atenção.